Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Hoje com Antônio Lupi. Olá, boa tarde, 4h08. A partir de agora, aqui na programação da CBN Campinas, está no ar o Arena CBN. Ô, Bolacha, faz um favor pra mim, solta, mas solta bem alto. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias. Eu fui o único dessa bancada que disse: o Corinthians vence o Palmeiras e larga na frente na decisão do Campeonato Paulista. Fui embora sendo criticado por todos: Carlão de Freitas, William Cabelo, pessoal aqui na redação. Você tá louco? Foi na casa do Palmeiras e que não sei o quê. Som na caixa! Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. É, o Timão, hein? Tá com uma mão na taça. Aliás, o Fábio Scheib disse algo na nossa reunião de pauta diária, né? Reunião diária. Que se quiser, não precisa nem ter o jogo da volta pra não passar vergonha, porque o título paulista já é do Corinthians. Foi isso mesmo, né, Scheib? Boa tarde. Cara inchada, hein, meu amigo? E aí, Lupi, muito boa tarde, ouvinte CBN. O Corinthians deu um passo importante rumo ao título paulista, que não vem desde 2019, mas esse jogo da volta aí, o Palmeiras tenta reverter como aconteceu nas 3 vezes passadas, né, nas últimas 3 vezes. Só que o problema palmeirense é que o Palmeiras reverteu em casa, dessa vez vai ter que encarar 40 e poucas mil pessoas na Neoquímica Arena, enfrentar o Corinthians seco pelo título, né? Já é do Corinthians, né, Scheib? Não digo que já é, mas tá com uma mão e meia na taça, né? Podemos dizer. E hoje ele Tem muito veio, jogo ainda. Hoje ele veio fardado de Corinthians, hein? Hoje ele De veio, jeito nenhum. ele veio trajando a camisa do mosqueteiro Carlos Eduardo de Freitas. Carlão diz também que já pode comemorar. Boa tarde, Lupe, boa tarde, Fabião, boa tarde, ouvinte CBN. Não pode comemorar, não. Foi mal, né, seu Carlão? Eu discordo de vocês, uma mão e meia na taça, tá louco? O Palmeiras tá muito vivo. O Corinthians, quando conquistou o título, perdeu a primeira. Deu duas aqui, hein? Perdeu a primeira na Neoquímica, então é um duelo muito igual. É claro que o Corinthians deu um passo importante, está mais próximo que o Palmeiras de conquistar, mas eu vejo um Palmeiras forte, um Palmeiras muito competitivo e tem totais condições de sair da Neoquímica com o tetracampeonato. E claro que esse vai ser o nosso principal assunto no Arena desta segunda-feira, hoje dia 17 de março de 2025. Uma vez pra Esse é bonito, hein? Esse é bonito. Esse a gente não tinha combinado, né? Verdade, foi no... bolachinha. Mas também, vamos ser sinceros, né? Não tem ninguém pra ganhar ali no Rio, de né? Janeiro. Não, pode. Se for depender do Fluminense, com todo respeito a você, torcedor do Fluminense, se depender, quem poderia chegar próximo é o Botafogo, né? Mas o Botafogo se manchou inteiro. Tá faltando até gente pra jogar lá no Botafogo. Aí você pega o Vasco, dá dó do Vasco. Nossa. Eu tenho dó do Vasco. Som do hino do Flamengo. Jesus, eu teria Um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ó, e tem outro. E quem também tá em festa, sabe quem? É o Internacional de Porto Alegre, né? O Inter foi campeão. Ah lá! Ó que tá para poucos, escreve a torcida do Inter. Ganhou do Grêmio. Quem mais? Onde mais teve festa? O Galo, Atlético Mineiro, campeão em cima do América. Aliás, o América fez faltou pouco
Faltou só mais 3 pra levar pros pênaltis, né? Mas pelo menos o América conseguiu que o Galo não fosse campeão invicto, né? Porque o Atlético poderia ser campeão invicto, o América com essa vitória quebrou a série de bons resultados do Galo, né? É isso. Bem lembrado, hein, Fábio Chave? Bom, muitos campeões estaduais, a gente dá os parabéns pra todo mundo, mas claro que o assunto principal aqui é o Corinthians. E, aliás, a nossa enquete hoje é em relação ao Corinthians. 19-99186-9070. Repito, o telefone WhatsApp, 19-99186-9070. O Corinthians tem a vantagem do empate, joga em casa. Na sua opinião, ouvinte do Arena, o Coringão vai ficar com a taça ou... Vai não! Como é que é? Vai não! Ou o Palmeiras pode surpreender o Corinthians no jogo da volta. Aliás, dia 27, hein? Faltam 10 dias pro segundo jogo, por conta da data FIFA. Ou o Palmeiras vai aprontar pra cima do Corinthians lá na Neoquímica Arena e vai ficar com a taça. 19-99186-9070. Pode mandar áudio curtinho, tá? 30 segundos pra gente colocar todo mundo no ar. E claro que eu quero contar com a colaboração não só dos ouvintes, mas também pra você que está acompanhando através do YouTube de imagens, com o Daniel França no comando do streaming. No nosso chat, pode ficar à vontade que Carlão de Freitas hoje vai ser o responsável pelas participações no nosso YouTube e eu ficarei aqui no WhatsApp. Você percebeu que hoje nós não temos a presença dele, né? O William Cabelo não veio trabalhar. Deu trabalho lá no ABC, hein? A informação que chega é que ele foi até o ABC Paulista, ele acompanhou de perto o empate sem gols, só que o momento de mais nervosismo de William foi quando o Léo Passos perdeu um pênalti pro Primavera. Primavera perdeu um pênalti, poderia ter vindo pra Indaiatuba com uma vantagem gigante. E aí ele ficou louco. Ele já não tava tão bom assim no nível... Aquele nível Cabelo, né? Que a gente sabe como é. Parece que ele tentou invadir campo, a polícia prendeu. Parece que ainda tá em São Bernardo, em Santo André. Mas ele mandou o sarcófago, né? Ele mandou o sarcófago na sexta-feira. O Santo André jogou mal, hein? Você acompanhou esse jogo? Acompanhei o primeiro tempo, gostei do Primavera, muito bem armado. O Matheus Anjos fez uma grande partida. Léo Passos perdeu o pênalti, mas é um cara que incomoda lá na frente. Mas você ficou sabendo Trouxe o jogo pra cá. Não tem mais informação. Cara, eu fiquei sabendo, mas eu acho que é melhor não expor tanto. É isso que a gente fala pra ele parar de... Ele já foi calibrado de Indaiatuba pra Santo André. Caravana. E aí, quantos busão foram? Parece que foram 3, se não me engano. E ele foi no segundo. E ele que organizou, não sei se você sabe, Chaibe, ele organizou toda a excursão. E aí, quando o Léo Passos perdeu o pênalti, ele tem, nossa, aí virou uma confusão. E a gente só torce pra tentou invadir, né? Tentou invadir ali o campo. Aí a polícia militar, ainda bem que a polícia militar fazendo um serviço brilhante, né? Conseguiu conversar com ele, mas a informação que eu tenho é que ele tá ainda no momento de tentar aí, colocar os pingos nos is para explicar tudo o que aconteceu. Por isso, o William Cabelo hoje não está aqui no Arena CBN. Quem sabe amanhã ele possa retornar e trazer com mais detalhes o sarcófago. Ele já tinha mandado na sexta-feira o jogo de hoje, um jogo que envolve, deixa eu ver aqui, porque eu esqueci, rapaz, o jogo que ele me mandou, se é Ponte ou se é Guarani. Aqui, achei. É o Guarani, hein? Guarani entrou em campo. O Guarani enfrentou, Carlão de Freitas, um time que é tradicional, mas que sumiu. Hoje, ele não figura em nenhuma divisão do futebol brasileiro. E a cor predominante é vermelho. Boa. E não pertence ao estado de São Paulo. E esse jogo aconteceu no mesmo ano que essa música foi lançada. Não me abandone. Nossa, início dos anos 90. Eu não posso ficar sem você. Se a Cláudia Leite, né? Ah lá, Cláudia Leite. Se fosse ele, Elba Ramalho, né? Já ia lançar alguma pedrada dessa, né? Sara Jane, Margareth Menezes, né? Uma pedrada. Sem você, porque eu não posso ficar Essa música, então, vamos lá, times de vermelho que sumiram do cenário nacional. Ai, cara. Vila Nova de Nova Lima. O América de Rio Preto, tá? O América, mas não é de São Paulo. Não é de São Paulo. Paulo.
Será que é o Bangu? O América Carioca também não tá. O América disputando. Carioca. Sumiu, né? O Bangu, aliás, foi rebaixado, né? Pra segunda divisão rebaixado. do futebol Foi carioca. rebaixado Quem mais? Vermelho. Tô achando que tá nesse aí, hein? Brasil de Pelotas. Mas tá esse. Rapaz, né? o Brasil de Pelotas e o Pelotas foram rebaixados no Campeonato Gaúcho. Parece que eles... um cenário que a gente Já vi conhece. esse filme, hein, Carlão? Já vi esse filme. É o seguinte, o Arena tá no ar e você que tá ouvindo o Arena pode participar. O Corinthians já é campeão paulista ou não? O Palmeiras tem condições de reverter essa desvantagem, né? Ou essa vantagem do Corinthians no jogo da volta lá na Arena do Timão, dia 27, 9h35 da madrugada. Mande mensagem 19 99186 9070. O Arena volta daqui a pouquinho, não saia daí. Mande participações, hein? Pode mandar áudio, curtinho, porque todos vão pro ar. Arena CBN. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN. Quatro horas e 21 minutos, estamos de volta. Pedir áudio e a galera mandou, hein, Carlão? Opa! Que show a galera, hein? A galera gosta de mandar áudio. E olha só que legal, todos estão mandando áudios bem curtos. Então, o que isso significa? Que estão obedecendo a gente. Isso, e que vai tudo pro ar também, Vai né? tudo pro ar. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos começar, se eu pedir áudio, ouvintes aqui no Arena. Boa tarde, pessoal. Mário Jesus de Campinas. Olha, como bom palmeirense, claro, e com todo respeito ao meu filho mais velho, corintiano. Nossa, que confusão. Mas eu acredito que o Palmeiras vira e leva essa taça, hein? Boa tarde a todos. Valeu. Cara, ele é ele é palmeirense, o filho mais velho é corintiano. Você é pai, Carlão de Freitas, do Arthur, né? Sim. Se Arthurzinho um dia chegasse pra você na sua casa... Hora que você vai perguntar, hein? Vamos pegar assim um domingo à tarde, vai. 2 horas da tarde ele chega e fala assim, papai...
Eu torço Não pra... precisa completar a história. Tá, eu torço pra esse time aqui. E é o rival do time que você torce. Cara. O que você faria? Ficaria muito triste. Eu não vou dar detalhes porque eu poderia colocar você numa grande roubada, né? Mas eu ficaria triste. Falar, não, Arthur, eu tentaria convencê-lo, né? Mas pode ficar tranquilo, Lupe, ele já tá bem educado. Tá sabendo, né? Então tá bom. Mais um. Vamos parar por aqui pra não... Vamos parar por aqui. Amigos do Arena, ótima semana. Opa. O Palmeiras não só pode, como vai superar o Corinthians no dia 27. Caramba. Marcos de Vinhedo. Ô, Marcos é nome de grande goleiro do Palmeiras. Sem dúvida, E histórico. um dos maiores comunicadores dessa casa, né? Marcos Guarnizo. Verdade. Vamos com mais um ouvinte. Aliás, boa tarde, pessoal do Arena. Paulo de Sumaré. Ô, Paulo. Corinthians jogando com o Klaus do lado, né? Foi difícil, hein? Não marcava nada pro Palmeiras, só pro Corinthians. Mas peraí. Opa. Peraí, hoje é segunda-feira e a torcida do Palmeiras está reclamando do Klaus. Aí na sexta era a torcida do Corinthians que falava que o Palmeiras ia ganhar por conta do Klaus. Fábio Scheib, o Klaus teve interferência no resultado? Não, evidentemente que não. Não é toda a torcida do Palmeiras que tá reclamando do Klaus, não. Eu acho que ele, lógico, ele deixou, como o Hugo sofreu isso, como o Corinthians sofreu isso na quarta-feira, a cera, né? A cera do time equatoriano, dessa vez foi o Corinthians, mas faz parte do jogo. Ele acabou dando pouco, deu um acréscimo razoável até, mas o que chamou a atenção da torcida do Palmeiras, deixou na bronca, foi justamente aquela embaçada, né? Na hora do tiro do meta, aquela embaçada quando o Hugo pegava a bola deitava, aquelas coisas de futebol normais, nada demais. O Klaus foi muito bem ontem. Opa! Demorou pra usar hoje, né? Mas ele tava demorando pra dar uma brecha, né? Vamos com mais um ouvinte? Vamos lá. Vamos lembrar os corintianos que o Palmeiras é o time da virada, hein? Não vamos cantar vitória aí antes do tempo. O Bolacha é muito bom. Pior que veio na minha cabeça aqui. Bom e sarcástico, né? E sarcástico. Né? Torcedor do São Caetano, né? Não tem nada a ver, Nada a ver. O problema dele é o... tá do outro lado, ele tá aqui, ó. Aliás, hein, tá fácil de torcer pro São Caetano também não, hein, Bolacha? Tem mais um? Vamos lá. Brother da CBN, Levi de Limeira. Só que hoje eu tô falando de Ubatuba. Nossa, tá falando mal. Pois meu amigo. No 11 contra 11, o Palmeiras não ganha, não. O meu tricolor teve azar, né? Jogou 12 contra 11. Mas... é a vida. Abraço. Valeu, Levi. Deixa eu agradecer a mensagem aqui do Valmir, né? Passando a informação aqui pra gente. Beleza, obrigado aqui. A gente vai passar aqui pra nossa produção pra apurar certinho o que tá acontecendo. Boa tarde, amigos. É verdade que se o Corinthians for campeão, o prêmio não dá nem pra pagar o Memphis? É o Sérgio Coleta que tá mandando aqui. É isso? O Memphis ganha 3 milhões, né? 3 milhões. Os times grandes. Essa foi uma matéria veiculada pelo jornalista Jorge Nicola, né? Que o Corinthians deve um salário pro Memphis, que é de 3 milhões, e o prêmio do Paulistão seria 5 milhões. Lembrando que os times grandes recebem 44 milhões só de participar do campeonato. Ou seja, o campeão receberá a quantia de 49 milhões e o Memphis tem um débito ainda com o Corinthians, então é isso que o jornalista afirmou na semana passada. Entendi. Boa tarde, tá difícil, hein? O Lupe pegou a mania do Eliel de Almeida, já tá querendo cravar resultado com uma mão e meia na taça. Falta de respeito com a zica. E o pior, quando o Eliel aparece é ruim, quando ele falta parece que piora. Tá complicado pro nosso dá uma moral pra nós. Não tem problema. Vamos deixar abaixo. Ô, Alexandre, mas não, sabe por quê? Porque depois de sexta-feira aqui, quando eu saí do estúdio... Foi vilipendiado. Eu fui vítima... Aliás, palavras pesadas em relação ao meu palpite. Eu só falei que o Corinthians venceria por 1-0. Só isso. Mas eu não pus stories, eu não disse nada absolutamente. Eu só dei um palpite. Igual os meus companheiros aqui que erraram, hein? Erramos. Eles erraram em feio. Boa tarde, galera do Arena. Claro que o Palmeiras tem condições de reverter, mas a pressão que vem agora faz tudo ficar mais difícil. É o Wagner Mendes, o pai da Giovana, hein? Será que a Giovana tá ouvindo junto com o Wagner? Olha aí. Grande abraço pra todo mundo. Deixa eu ver se tem mais mensagens aqui. O Palmeiras. Boa tarde a todos. É o Francisco Balbino, de Barão Geraldo, Cidade Universitária 2. O Palmeiras perdeu o jogo, mas ainda não perdeu o campeonato. Tá acreditando na vitória do Palmeiras.
JP tá aqui com a gente. Boa tarde, amigos do Arena. Vocês se lembram do Horácio, da turma da Mônica? Pois é, ele estava no gol do Palmeiras ontem. Abraço. Olha aí. Eu não entendi. Eu acho que é em relação a uma possível falha do goleiro Everton. Eu não entendi o que ele falou. Horácio, mas... O Horácio era da Mônica, ele é bracinho curto, né? Ah, ô louco, JP, aí você me quebra, pô. Pelo amor de Deus. Eu acho que é uma bola, nós até... Eu acho que não falhou, não. Nós fizemos uma resenha sobre esse lance. É claro que um goleiro do nível do Everton, de repente, poderia ter defendido, mas depois o Fabião tava até pensando nessa jogada. É o ETzinho. O bracinho curto lá. Ufa, eu tava pensando que fosse o Perto. E aí o Yuri Alberto, eu acho que o Everton ele também foi driblado pelo Yuri Alberto, que no momento que o Yuri vem trazendo a bola pra dentro, tentando encontrar o espaço no vacilo do Michael, eu acho que o Everton também vai acompanhando e ele deixa o canto exposto. E aí o Yuri Alberto deslocou, ele conseguiu bater. Eu acho que era goleiro nível Everton, era uma bola defensável, mas falar que foi falha, ele comprometeu. É que nas redes sociais tá rolando um vídeo com câmera lenta, né? Que parece que justamente o Everton vai pra bola e acaba não esticando, poderia esticar um pouco mais o braço pra pegar, mas agora é muito fácil falar também, sem ser na hora do jogo, câmera lenta, igual o VAR que a gente sempre recrimina, né? Quando a câmera lenta é um jogo diferente, né? O torcedor, quando ele tá ferido, no caso do Palmeiras, começa a tentar encontrar justificativas, mas eu acho que não, a gente não pode crucificar o Everton pelo lance, não. Tem que falar do erro do Estevão, né? E o Mikael também falhou, eu acho, no bote ali. Mas também, será que não foi, Fabião? Mas será que não foi mais qualidade do Yuri? Porque, pô, o Yuri tá tentando achar tanto defeito. Porque o Yuri ele vem pra dentro tentando, e ele vai ameaçando, e pro zagueiro é difícil, cara. Você fez uma boa observação. Porque o atacante ele é habilidoso, ele é mais rápido, ele é mais qualificado. Então eu acho que é muito mais mérito do Yuri do que uma falha do Mikael ou uma falha do Everton. O Yuri foi bem no lance. Aliás, o gol do Corinthians, né? Apesar das falhas individuais, mas foi um gol muito bem construído. O Andersone de Tietê. Depois de muitos anos eu resolvi assistir um jogo pela TV, final do Paulista. Minha nossa, que eu consegui contar essas bets fazendo propaganda. Nossa, aí ele colocou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Será que não existe pouca manipulação aí? Minha nossa. O Andersone. Cara, é assim, as empresas, elas estão colocando a imagem, né? Colocando ali a marca no mercado onde elas atuam. Sim. Essa questão da manipulação, eu acho que assim, elas também são vítimas, né? Por exemplo, se a gente for pegar aquela operação do Ministério Público do Estado de Goiás, que vários jogadores foram punidos, jogadores inclusive foram barrados do futebol, não podem mais voltar. Mas o Paquetá não tem a ver com o futebol brasileiro. Verdade. Começa hoje o julgamento. Começa hoje o julgamento. Né? E aí, cara, era muita grana. E tipo assim, se o jogador faz e os caras apostavam com aquilo que era feito, as empresas tinham que pagar para aquele cara que fez a aposta. Então elas também eram lesadas. Inclusive hoje existe aí, por exemplo, você tem um nível de aposta muito alta para que fulano receba cartão amarelo ou que fulano seja expulso, eles comunicam os representantes, as autoridades, para que tenha uma investigação. São muitas empresas, isso eu concordo com você, mas falar que essa quantidade de empresas é algo que trabalha na manipulação, eu acho que não. Acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que tem muito a ver com o que você disse, é muito culpa dos jogadores, né, os envolvidos, né, os suspeitos e tal. Acho que a empresa, na realidade, é verdade, porque ela tem que pagar, né? O prejuízo quem sofre é a empresa. Isso. Mas nesse grau, né, esse grau de final, realmente é um pouco provável, né? Mas o que mais chama atenção, realmente, né? Porque, cara, 8 empresas. No Brasileirão a gente chegou a contar um jogo, 10 empresas. Todos os times que vão jogar Série A em 2025 são patrocinados por empresas de apostas esportivas. Todos, são 20 clubes, né? 20 algo clubes. Que chama atenção, sim. Todos patrocinados por casa de apostas. O final do telefone 6006, o Mário, mandou mensagem aqui, vai Corinthians, e mandou uma mensagem legal pro cabelo, vou encaminhar. Ai. O Lupe, Maciel, sempre feliz, Maciel, tamo junto. Lucas Maciel, que é irmão de Caio Maciel, que é filho de Pedro Maciel, hein? Que clã, hein? Nossa senhora, até chora, hein? Já pensou? Chora. Já pensou Caio Maciel e Lucas Maciel num almoço de domingo, chegam pra Pedro e falam, papai... Imagina o assunto. Vamos pro Repórter CBN. Repórter
Repórter CBN. Segunda-feira, 17 de março de 2025. O Vaticano informou que o quadro de saúde do Papa Francisco é estável. Ele apresentou pequenas melhoras após um tratamento respiratório e de fisioterapia. A Santa Sé afirmou que a mão do pontífice estava inchada, na imagem que foi divulgada ontem, por causa de uma mobilidade reduzida. A foto é a primeira de Francisco desde que ele iniciou o tratamento de uma pneumonia nos dois pulmões. A Câmara dos Deputados pediu para o STF oficializar a decisão que pode levar à anulação da eleição de 7 deputados federais. Os partidos políticos que vão ser beneficiados querem a aplicação imediata da decisão. A Câmara alega que é preciso uma análise minuciosa da situação, já que existe um risco na representação parlamentar. O Ministério Público pediu para a Secretaria de Segurança Pública pagar R$100 mil de recompensa para quem der informações de 2 foragidos acusados de serem mandantes do assassinato do delator do PCC, Vinícius Gritzbach. O valor será de 50 mil pela localização de Emílio Congorra, o Cigarreira, e mais 50 mil para quem der alguma pista de Diego Amaral, Didi. A dupla foi denunciada nesta semana pelo MP à Justiça. A Rússia confirmou que o presidente Vladimir Putin vai conversar por telefone com o líder americano Donald Trump nesta terça-feira sobre a guerra contra a Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos afirmou que muito trabalho foi feito no fim de semana e disse acreditar que Washington tem uma possibilidade muito boa de pôr fim ao conflito. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Quatro horas e 35 minutos. Mário Quintino chegando aqui no Arena com as informações do trânsito nas estradas aqui da região. Tudo bem, Mário? Boa semana. Oi, Lupe. Boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com informações do Anel Viário Magalhães Teixeira. O nosso ouvinte diminui a velocidade desde o quilômetro 1 até as proximidades do quilômetro 5 por conta de uma ocorrência policial que está em andamento lá no Anel Viário. Então, atenção para você que vai em direção do Trevo de Valinhos e também seguir em direção da rodovia Anhanguera, utilizando aí o Anel Viário. Segundo informações da concessionária, o atendimento dessa ocorrência já acontece ali no acostamento. Então, as faixas foram liberadas, só que o nosso ouvinte ainda perde tempo. Então, atenção, pelo menos ali 4 quilômetros de lentidão para você que sai da Dom Pedro, vai em direção do Trevo de Valinhos e também do sistema Anhanguera Bandeirantes. Para você acessar Valinhos, seguir pela Francisco von Zuben é uma opção, apesar do trânsito já intenso na saída de Campinas, para você seguir em direção de Valinhos, no sentido contrário da rodovia, na chegada para Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza. Aí, por enquanto, o nosso ouvinte encontra boas condições. Falando também, Lupe, para quem segue na rodovia Santos Dumont, a movimentação já é maior em direção de Viracopos e também de Indaiatuba. Atenção principalmente na altura do Ziel aqui em Campinas, a altura ali do quilômetro 76 e também já no acesso para Indaiatuba, proximidades do quilômetro 50. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN com mais informações do trânsito. Aproveite a oferta do dia no Oba Hortifruti. Ameixa importada a embalagem de 500 gramas por apenas R$ 9,99 cada. Passe na loja Oba mais próxima ou compre pelo aplicativo. Bom dia para você. Amanhã tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio.
E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quatro e 38, chovendo áudios. Mas muitos áudios, muitos. Segunda-feira pós-rodada, né? Pós-final. E pós-final, e não é um pós-rodada qualquer, é Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. Então, se o pessoal tá mandando áudio, eles vão pro ar. Boa tarde, pessoal do Arena. Aqui é o Luiz de Hortolândia. Olha, eu sou corintiano, mas não vai ser fácil não, tá? Tá. Mas o Coringão ganha, vai ser campeão paulista, vai ser 2-1. Né? Estamos invicto lá na arena, já faz 20 jogos. O último jogo que a gente perdeu foi em setembro. Então não vai ser dessa vez que a gente vai perder. Vai ser difícil o jogo, porém vamos ganhar aí de 2-1. Um gol do Yuri Alberto e outro do Memphis Depay. Memphis e vamos Depay. ser campeão paulista. Boa. Obrigado. Mais um. Boa tarde a todos do Arena CBN. Boa tarde. Ô Lupe. Oi. O jogo do sarcófago é Guarani Anapolina. Brasileirão Série B de 91. E só para informar que eu tava lá no Bruno José Daniel, Santo André e Primavera. Olha, a gente reclama da eu como torcedor portuguesa, vocês campineiros, mas que jogo fraco, que jogo, um dos piores jogos, o pior jogo que eu vi esse ano. Olha que a Portuguesa jogou mal, hein? Gabriel Dantas de Guarulhos aí, torcedor da Portuguesa. Vê se o sarcófago tá certo aí. Valeu, pessoal. Já deixei aqui o palpite. Cara boa, hein? Tá com cara boa. Foi bem, hein? A Napolina sumiu do calendário brasileiro, foi bem. Das competições, né? Do Jonas Duarte, né? Napolina. Aliás, o Anápolis vai fazer a final com o Vila Nova. E o Anápolis, ele é rival da Napolina e vai jogar a Série C contra... Ponte Preta e Guarani. Fala, Chaibe. A gente tá falando da Série A2 e saiu há pouco a tabela da Série A3, né? Para as quartas de final, todos os jogos no sábado, às 3 da tarde, tem Rio Branco e Desportivo Brasil e Americana, às 4h30, Itapirense e Monte Azul, às 6, União e Marília, lá em Araras, União São João, e às 7 da noite, Catanduva e Sertãozinho e Catanduva. Os jogos da volta serão no dia 26, uma quarta-feira. Boa, Chaibe. Boa. Sorte ao Rio Branco. Itapirense. E aí, rapaz, a Itapirense... Eu tô aqui, no Ziriguidu. Tá felizão, hein? Tá felizão da vida. A Itapirense precisava de uma vitória simples. Contra o São Bernardo. Vencia até os 45 do segundo tempo e sofreu gol de empate. Pra sorte da Itapirense, os outros times que brigavam ali pela última vaga não venceram e ela entrou na 8ª colocação, pega o Monte Azul, que foi o líder. E ainda vai decidir fora, né? Tem isso, vai jogar lá no Patrício Otacílio Arroio, onde eu fiz uma peneira. Fiz não, né? Fui fazer um teste, não deixaram eu fazer por causa do meu traje. Vamos com mais um. Boa tarde, pessoal da Arena. Eu acho que vai dar um empate 0-0 lá no campo do Corinthians. 0-0 é nosso, hein? E Corinthians é campeão com empate. Isso. É Luiz de Piracicaba. Rio 15 ganhou a primeira aqui também do Capivariano, né? Verdade, hein? Boa tarde a todos. Boa tarde, Quinzão venceu 1-0 o Capivariano, tem a vantagem no empate no jogo da volta lá em Capivari, hein? Quarta-feira, se não me engano, né? Quarta-feira. Mais às 3 da tarde tem o Primavera já quarta. Boa tarde, galera do Arena, tudo bem? Wellington do Sumaré. Vai dar Coringão. O Palmeiras teve a chance e não aproveitou. O jogo do Corinthians encaixa contra o Palmeiras. Diferente de Corinthians e São Paulo, o Corinthians não consegue jogar direito contra o São Paulo. O Lucas, o argentino lá, jogam muito contra o Corinthians. Mas o Palmeiras não sabe jogar contra o Corinthians. Então, é Coringão. Você acha, Chaibe, que o Palmeiras ele tem dificuldade para enfrentar o estilo de jogo que o Corinthians coloca em campo?
Recentemente tem sido assim, né? Lembrando do último jogo na Neoquímica Arena, o Palmeiras teve oportunidades também, mas o Corinthians venceu por 2-0, teve esse empate no primeiro turno também, que o Estevão perdeu um pênalti no final, e agora ontem o Palmeiras foi encaixotado realmente pelo Corinthians. Ramon Dias fez um esquema que o Veiga não conseguiu pegar na bola, as bolas pro Estevão estavam sempre dobrando a marcação, o Estevão também não conseguiu ter liberdade e acabou complicando o jogo do Palmeiras. Boa, concorda, ô Carlos? Ultimamente o Corinthians tem levado vantagem, né? Como disse o Fabião, como o nosso ouvinte também detectou, o Corinthians tem muita dificuldade contra o São Paulo no Morumbi, né? Mas ultimamente contra o Palmeiras tem aí levado uma certa vantagem. Ontem deu tudo certo, né? Até a escalação, mesmo com a ausência do Garro, fez um meio campo ali mais precatado, mas o tal do André Carrillo, meu Deus, assumiu a bronca. Como Andileri também joga bonito, né? Andileri também na marcação. Eu acho que a ausência do Garro facilitou a vida pro Corinthians, viu, Carlão? Porque o Corinthians ia sair mais pro jogo com o Garro, né? Acabou tendo mais um jogador marcador ali no meio campo, acabou ajudando o Corinthians. É marcador que sabe jogar, né? Porque colocar só marcador não adianta nada. O Carrillo marca e sai pro jogo com qualidade. Tem outro aqui na empresa que se chegar... Aliás, tá aqui no estúdio. Joga se muito. ele chegar pro pai dele num domingo, 2h da tarde, e falar, pai... Ah, sim, entendi. Eu tô torcendo pra um time que veste verde. Entendi onde o senhor quer chegar. Que é diferente do time que o pai dele torce. É, Heitor Esmeriz, hein? Tá sumido, hein, Heitor? Boa tarde. E aí, pessoal, boa tarde. Aliás, você foi outro que falou que o Corinthians ia perder no primeiro jogo, né? Falou que é da Palmeiras, hein? Eu não falei, mas eu achava que é da Palmeiras. Não falou mesmo. que você tava falando pra empresa inteira aqui. Tá registrado? O Carlão tá. Não, mas eu falei que é da Palmeiras. Mas eu realmente achava o Palmeiras favorito pra esse primeiro jogo, Mas até era pelo mesmo, momento né? que vinha. Até pelo momento que vinha, né? Eu achei que vinha você jogando sumiu? mais bola. Eu estou sempre aqui, é só convidar. Olha aí. Aliás, falando em convidar, hoje, pra quem gosta de basquete, lá na página do GE, LBF EPTV, ge.globo/EPTV LBF. LBF, EPTV ou ge.globo/Campinas. Fiz uma confusão, hein? Ou ge.globo/Campinas também. Tem a transmissão do jogo da equipe do Unimed Campinas Basquete contra o Sampaio Correia, né? É, um jogo entre duas grandes forças do basquete brasileiro, né? A partir das 7h da noite a bola sobe, um pouquinho antes, 6h30, a galera já pode entrar lá na nossa página, que já vai estar tudo disponível para acompanhar essa transmissão ao vivo. E para quem acha que é um jogo simples, só alguns dados curiosos desse confronto. Em 2023 e 2024, essas duas equipes fizeram a semifinal da LBF. Sampaio levou a melhor e foi para a decisão. Em 2018, Campinas enfrentou Sampaio na final, era um outro patrocinador, um outro patrocínio master, e Campinas levou o título para casa. Só que em 2019, logo depois teve o troco. O Sampaio deu o troco. Então é um confronto de duas equipes que sempre estão ali na frente, brigando por título ou por vaga na final. O time do Unimed é o atual campeão paulista. Sim. O atual campeão paulista, o Sampaio já tem 2 vitórias em 2 jogos nessa LBF. Campinas busca a reabilitação depois de perder na estreia pro César Araquara, atual bicampeão da LBF. Se o seu filho chegasse pra você num almoço de domingo, ele tá insistindo, pra falar que vai torcer por um time que é rival a qual você torce. Porque teve um ouvinte aqui que falou que ele é palmeirense, mas o filho mais velho é corintiano. Então tava tendo essa divisão lá na residência do ouvinte. Casa dividida. O que você faz? Eu acompanho, torço com ele, a gente vai ficar com o coração um pouco amargurado, mas tem que respeitar a decisão dele, né? Não tem o que fazer? Não tem o que fazer. Tipo, levar no estádio, comprar pipoca. Não, isso sim. Isso você tenta antes, né? Mas aí, se não lograr êxito... Mas se não lograr êxito, complica. Você aceita, né? Aceita que dói menos. Mas o seu não tem perigo, né? Mas o trabalho tá sendo bem feito, eu acho. O trabalho tá sendo bem feito. O Carlão já fez o trabalho. Parece que agora não a tem tendência perigo, não. é... E olha que há várias ameaças, mas não tem perigo, não. Vamos com mais um ouvinte? Boa tarde, Arena CBN. Meu nome é Igor, sou torcedor da Ponte Preta, igual o Carlão e o Arthur. E eu acho que o Palmeiras vai reverter o placar. Boa, mais um. Boa tarde, tudo bem, pessoal? O Corinthians é o campeão dos campeões. Mesmo que perca, sempre será campeão. Abraço. Abraço, vai Corinthians! Prêmio do Paulista é troco pra nós. Quem mandou mensagem
foi o Luiz Carlos, final do telefone 5205. Boa tarde, CBN Campinas, é João Carlos, palmeirense de Campinas. Ei, João Carlos, tá aqui na região da Dom Pedro, próximo a PUC, Unicamp. Só para fazer uma brincadeirinha com vocês aí, o amigo perguntou para mim, você não tá torcendo pro Brasil? Eu falei, não tô, mas você não é brasileiro? Eu falei, não sou brasileiro, sou palmeirense. Olha, porque o time tá muito fraco e sequer eu perdi meu tempo de assistir esses jogos aí. Consegui ver os gols porque eu vejo a Bruna ficar todo dia no Globo Esporte. Um abraço, boa tarde. Audiência qualificada. Audiência qualificada. Ele só vê os gols porque ele assiste o Globo Esporte com a Bruna. Quando é você, não. Boa tarde, pessoal do Arena. Eu acho que tá aberto o título paulista. É o Wagner de Hortolândia. Deixa eu ver aqui mais um. Deixa eu ver. Fabinho, distrito de Souzas. Grande Heitor Esmeris, canhotinha de ouro do Irapuã. Jogamos juntos. Abraço pra ele e pra família. O Fabinho. Grande abraço pro Fabinho. Bons tempos de Irapuã, bons tempos. Aqui não tem perigo. Aprende, Carlão. Gramari mandou mensagem, uma foto aqui, ó. Boa, Gramari. Boa. Tá todo mundo uniformizado. Gramari fez a lição de casa, né? Fez a lição de casa. Tem mais ouvinte pra gente encerrar? Os ouvintes? Arena, vamos lá. Ouvinte Campinas aqui. Torcida do Palmeiras tá de brincadeira reclamar da arbitragem, né? Eles só foram pra final por causa de um pênalti mequetrefe. Tem nem do que reclamar. Não vão ganhar. Mais um. Boa tarde, CBN Campinas. Edmilson Silva na área. Positivo. Em Alagoas não foi campeão, CRB, Clube de Regata Brasil campeão. E aí 2x1 Corinthians esse último jogo ali, dia 27. Positivo. 1x0 Corinthians, 1x1. Palmeiras queria sair pra cima. Contra-ataque. Aí Rodrigo Garra faz o segundo gol do Corinthians ali. E vai ser um golaço. O Neto de Sumaré, que é santista, também não tá querendo entrar na confusão. Quer dizer, tá, né? Porque ele falou, quero ver. Aí ele usou um termo que o Corinthians não gosta. Ganhar. Aliás, o Santos fez 4x1 no Coritiba, hein? O Sem Nicolas Neymar. Careca, que você criticava tanto no Guarani, fez gol lá no Coxa, viu, Heitor? Sem o Neymar. Sem o Neymar. Sem o Guilherme também. Ó, boa tarde, Lupe. Apenas passando para confirmar o Timão campeão, mas principalmente para mandar um abraço para o Heitor, parceiro e irmão. Quem mandou essa mensagem aqui? O Jaime Galvão foi quem mandou essa mensagem. Ô, grande Jaiminho, um abraço pra ele, pra toda moral, a hein? família, Tá Galvão. com moral. O rei do pingo de meio tá com moral, hein? 10 minutos que você sentou aqui, já tem mais abraço que a gente. Ô, Heitorzinho, aproveitando que você tá aqui, você acha que o Palmeiras vai conseguir reverter esse resultado que o Corinthians construiu ou não? Acho que tá em aberto, viu, Lupe? Acho Por que tá em que é? aberto. 1x0 só, os dois times. Eu vejo um equilíbrio entre os dois times. O que me chamou a atenção é como o Palmeiras não tem conseguido fazer o fator casa, né? Eu esperava ontem, até acho que eu tô tocando em uma ferida aqui pra alguns, mas eu esperava ontem uma atmosfera, um caldeirão lá no Allianz e pela TV, né, a gente acompanhou o jogo pela TV, não foi o que eu senti. Eu senti um Corinthians, em termos de atmosfera, de ambiente, até certo ponto confortável, assim. Mas acho que até pela atitude do Corinthians, né? Porque eu acho que o que manda na arquibancada é o campo, né? E o Corinthians conseguiu levar o jogo, né? O Palmeiras não criou tantas possibilidades, a não ser aquela no começo que o Mateuzinho tira em cima da linha, depois começa... É bola aérea, não sei. Um Palmeiras com volume, né? bola aérea, mais chance, né? O Hugo não trabalhou, né? Trabalha assim, chutes de longa distância e tal. Teve aquela jogada do Victor Roque, isso, que ele pegou bem no... Mas aquela baixo. coisa de começar o jogo, né? Aquela fumaça danada. Não teve, Não teve essa pressão. Ainda assim, eu acho que tá em aberto, porque o Palmeiras, a gente sabe o potencial e sabe do emocional, do lado emocional desse time, né? E outra coisa, você percebe o time do Corinthians, pode até perder o campeonato, que faz parte, mas é um time cascudo, né? Pô, o Carrilho começa o jogo, ele já dá uma caneta, ele já... Pô, que isso, o cara que você mora, ele não tá com medo de jogar, né? O cara que tá com personalidade, não sente. E a gente fala tanto de gramado sintético, né? Gramado, o Palmeiras joga no sintético, o jogador reclama. Cara, o Palmeiras, ele conseguiu vencer mais jogos atuando fora de casa do que jogando no Allianz Parque. Isso foi um dado que o Abel, antes da final, né? Ele falou isso naquela final que foi conjunta, né? Na sede da Federação Paulista de Futebol, sobre gramado sintético, que não sei o que. Ele falou assim, a gente, esse ano, nós vencemos, e também no ano passado, que ele falou que perdeu o título pro Botafogo pelos jogos em casa que ele não venceu, ou compromissos que ele não venceu jogando em casa. Inclusive o próprio jogo contra o Botafogo, né? O próprio jogo contra o Botafogo, um jogo contra o Vitória também, se não me engano. Ou seja, esse negócio de gramado sintético, não sei o que, o Palmeiras tá conseguindo um desempenho melhor fora do que em casa. Então, assim, ele tá... Tem uma coincidência. Pois não, Chay.
tem uma coincidência nessa disputa aí da final, que tanto o Palmeiras quanto o Corinthians foram os maiores vencedores adversários dentro da arena um do outro. O Corinthians foi o time que mais venceu no Allianz Parque, e o Palmeiras foi o time que mais venceu na Neoquímica Arena. Esse é um alento pro torcedor palmeirense também, sabendo que é muito difícil reverter a vantagem, mas o Palmeiras se dá bem também na Neoquímica Arena, assim como o Corinthians se dá muito bem também no Allianz Parque. Os dois times têm essa marca aí. Serve como alento, Bolacha? Com uma estatística, né? Só pra dar aquela provocada. Faltam 10 dias, mas ele já tá, ó, cada dia uma, né? Falou, ó, eu não sei se você sabe, mas em dias ímpares, o Palmeiras tem mais vitórias fora de casa do que em casa. Dia 27 é ímpar, então assim... Mas uma coisa é fato, né? Não dá pra duvidar desse time do Abel Ferreira, né? Não dá. Mas eu acho que não como o Corinthians foi campeão em 18 depois de ter perdido a primeira na Neoquímica, né? Clássica, muito aberto, dois timaços. Tem mais ouvinte? Tem mais alguns áudios? Vamos colocar aqui, porque eu falei que ia colocar todos, né? Então o pessoal vai me cobrar depois. Boa tarde, rapaziada do Arena. Marcos Pimenta de Indaiatuba. Eu tô mandando esse áudio pra dizer que eu estive com o William Cabelo e que ele tava feliz comemorando a primavera. O problema é que ele extravasa um pouco demais. Esse que é o problema. Sempre mas tá bem, a mesma história, né? Tá respirando. Nossa! E logo mais estará entre nós na audiência diária. Vamos torcer, né? E com relação à final do Paulista, eu pela primeira vez em toda a minha vida torci e vou torcer pelo Esporte Clube Corinthians Paulista, pela primeira vez na vida. A gente tá, cada dia que passa, cada hora que passa, a preocupação com o William Cabelo aumenta. Não é tão simples como a gente estava imaginando. Mas acho que uma coisa também é fato, né? Quarta-feira, 3 horas da tarde, ele estará no Ítalo Mário. Não, vem mais um. Tá aqui. Então, a obrigação dele é aqui. É aqui. Se ele não estiver aqui, é algum problema. A não ser que, vamos fazer atestadinho. Vamos fazer um exercício aqui. Ele sem vergonhinha. Eu sei que você vai chegar hoje. Isso. Aí ele fala o que está sentindo, o médico fala, não, fica 4 dias em casa. Pronto. Segunda, terça, quarta, só volta na quinta. Esquece cabelo essa semana. Verdade. Esquece cabelo. O problema é que ele não pode postar nas redes sociais dele. Mas ele nem tem, né, Fabião? Ele nem tem. É até bom ele não ter. Cara, verdade. Já vai era. Pro jogo. Esquece. Vou até Quarta-feira, 3 horas da tarde. Vamos até comunicar o Belial pra falar que esquece cabelo. Hoje já não veio. Amanhã, quarta, só quinta. E se depender... do resultado, quinta e sexta ele vai aparecer por aqui. Só na segunda-feira, se não arrumar nenhum seed diferente, né? O Marcão de Americana, vamos virar a final porque o Palmeiras gosta de ser cruel com o Corinthians. Olha aí. Esse aqui tá bravo, hein? Palmeiras vai reverter ao Pepe, que mandou mensagem pra gente. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Derivaldo mandou mensagem pra gente. Ó, o Carlão Mucim tá aqui com a gente também. Será que o Gustavo Gomes estivesse jogando, o Yuri conseguiria fazer aquele gol? Difícil, né? Difícil o Gustavo imaginar. também não tava numa fase boa, né? Normalmente o atacante, a tendência é levar vantagem, né? Num lance como o do Yuri, né? Mas o Gustavo Gomes, ele é bem qualificado, né? Eu achei que teve espaço pro Yuri ali, mas ele também teve seus méritos. Teve seus méritos. Teve achei que o Everton também demorou um pouquinho pra cair, mas não dá pra tirar os méritos do Yuri no lance. Acho que a gente tá tentando achar mais erros do Palmeiras do que dar os méritos pro Yuri Alberto. Porque, cara, zagueiro, quando você pega um atacante, eu já brinquei na zaga, é difícil, hein? Nossa, o atacante... Vamos pro intervalo? Você vê... Tem você mais vê que, né? Você vê que o Yuri ele vai ameaçando, é difícil pro zagueiro. O Mikael é gigante, né? O movimento dele é muito lento. Antes do intervalo, deixa eu mandar aqui um abraço pro Newton de Paula. Boa tarde, vai Corinthians. Analisando friamente e após o atropelo de ontem, foi bom o Timão ter saído da Liberta. A Sula e o Paulistão estão garantidos. O intervalo e a gente volta já. Fica aí, hein, Heitor? Pode deixar. Arena CBN. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV.
Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Vitória do Vôlei Renata ontem pra cima do Guarulhos. O time campineiro ainda ocupa a terceira colocação com 43 pontos. Tá na cola do Minas. Olha, o Minas assumiu a liderança, 46 pontos. E o Cruzeiro é o segundo colocado com 45. Hoje é 17, 2 jogos. Blumenau contra São José, Joinville contra o Neurologia Ativa. Aliás, Neurologia Ativa é o próximo adversário do Vôlei Renata. Sábado, 6 horas da noite, lá no ginásio do Rio Vermelho, em Goiânia. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Ô, Bolacha, só um pouquinho segurar o sarcófago, eu sei que a gente tá apertado, mas só uma informação aqui, ó, da Ana Canhedo. O Santos, ele vendeu 2 mandos de jogos do Brasileirão e vai faturar 3 milhões de reais. Deixa eu ver se tem aqui, ainda não tem os jogos e nem o local. Mas já 2 jogos, aliás, você que gosta muito disso, né, Carlão? Venda de mando de jogo, né? Hã? Adoro. Você gosta, né? Ah, gosto. Gosto. Oh, mas 3 milhões, hein? Não, a contrapartida é essa, né? Aí fica, é até complicado quem é refratário dessa ideia brigar, porque quando você tem um valor desse, realmente não deixa de ser interessante pro clube, mas eu, sinceramente, não São 3 jogos que foram vendidos. O primeiro já conta o amistoso de ontem com o Coritiba e mais 2 do Campeonato Brasileiro. 1 milhão cada um. Por jogo, então, 1 milhão né? por jogo. É isso. Se o Santos tá vendendo, imagina o Guarani aquela vez que vendeu contra o Palmeiras, hein? Se o Santos tá precisando, você imagina o Bugre. Aliás, aquilo ali não teve nenhuma situação nova, né? Eles chegaram a um acordo depois, Chegaram, né, né? as partes. Então tá bom. Agora sim, o meu caro Bolacha. Não me abandone. O carnaval já passou, Carnaval galera. já passou, mas o sarcófago continua pulando de alegria. Essa música, Heitor, Fábio Scheibe e Carlão de Freitas, ela foi lançada no mesmo ano do jogo em que o Guarani enfrentou a Napolina pelo campeonato brasileiro da Série B. Eu acho que o ouvinte aquela hora já matou, eu né? vou nessa também. Você vai de 91, né? 91? Eu vou com 91. Eu ia nessa também. Você ia também? Eu ia matar 92 antes do ouvinte. Você ia em 91, Scheibe? Não, eu ia 90. Mas tudo bem, 91. Torcedor da Luz acertou, cara. O torcedor da Luz acertou. Pô, ele não tem alguma influência. Pô, ele acerta umas coisas. Ele é bom, ele é muito Tô bom. estranhando, Talvez o Eliel tenha passado pra ele, né, o ano. Tá com cara. Pra quem tá no YouTube, já tá conferindo como foi esse jogo. Não temos a narração, né, mas o Guarani entrou em campo com Marcos Garça, Jura, Paulo Silva, Vladimir e Valmir. Zé Roberto, depois Zé Carlos, Pereira e Vander Luiz. Ivair, depois Hernani, Wagner e Claudinho. O técnico Pepe, hein? Aliás, o Pepe, o pessoal tá fazendo uma vaquinha pra construir um busto dele lá em Limeira, né, Heitor? Exatamente, a torcida da Inter tá se mobilizando com o apoio do clube também, tentar arrecadar 38 mil reais pra ter um busto do Pepe lá no Limeirão. O Canhão da Vila, né? Ele tem acessos com Ponte Guarani. 91, esse aí, e com a Ponte 97. Ó, só pra passar a Napolina, o Josenildo, lembra do Josenildo? Não lembro. O Josenildo. Aquele? Aquele. Ele jogou no Craque de Catalão, ele depois jogou no Anápolis, que é o rival da Napolina, e encerrou a carreira, sabe aonde? Sabe aonde ou não? Não. No Jataiense, lá de Jataí. Josenildo, Edivaldo Souza, Luciano, Flávio e Donizete. Depois virou produtor rural. Josenilton, Carlos Henrique, Preta, Paulo César Freitas, depois o Bugrão. Ó, o Bugrão jogou contra o Guarani. E o Carlos Roberto, o técnico Rubens Fantato. A Napolina 1, Guarani 1, Série B de 91, segundo turno. O gol marcado pelo Guarani foi do Jura aos 38 minutos e o Freitas, que não é o Carlão de Freitas, aos 20 minutos de jogo. Eu não sei se vai ter o sarcófago amanhã, porque o Cabelo, pelo que tudo indica, não vai dar as caras
porque ele vai pegar um atestado de 3-4 dias pra acompanhar o jogo da volta lá em Indaiatuba na quarta-feira. Quarta-feira é decisão, hein? Quarta-feira é decisão. Aliás, ele não vai conseguir ficar assistindo. Cabelo, foi malandro, hein? Ele não vai aguentar. O Eliel vai pegar muito no pé dele. Foi malandro. Vai estar bem no meio, né, do jogo. Bem no meio do jogo. Na reta final. Eu não consigo. Imagina ele vendo os pênaltis aqui. Pelo amor de Deus. Às 4h50 da tarde. Ele perde até o ônibus. 5h01. Heitorzinho, obrigado pela presença. Hoje tem clássico lá, o seu, hein? Inter de Bebedouro hoje tem clássico Inter de Bebedouro e Barretos. Hoje tem clássico lá e amanhã a gente traz o resultado, claro, com vitória do Lobo. Valeu, boa semana. Tamo junto, boa semana, galera. Valeu, Carlão, valeu, Chaipe, boa semana pra todo mundo. Vem chegando aí o ponto final. Arena CBN.